Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28 de abril, e vamos lá para mais um panorama, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com a nossa apresentação. Vocês já devem estar vendo aí a apresentação, apesar de nenhuma novidade em relação à guerra. Talvez o mercado tenha lembrado que tem um negócio aí chamado guerra, né? E aí, nesse momento, os mercados um pouco mais negativos. O VIX deu uma. Como vocês podem. Ah, não, vocês não estão vendo nesse momento, mas o VIX explodiu aí por volta das 8 horas da manhã, sem nenhuma headline nova, sem nenhuma atualização. Simplesmente a gente pode entender que o mercado lembrou que estava em guerra. É a única explicação que a gente tem, né? Então, interessante a gente conseguir enxergar esse movimento também. Leila Souza, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Deixem seus comentários, deixem as suas dúvidas à medida do que a gente for passando aqui para vocês e vamos falar do panorama, né? Bom, vamos tratar aqui do fechamento de ontem, da guerra e dos balanços. Então, falando primeiramente sobre o dia de ontem, nós tivemos aqui no Brasil um fechamento, o dólar negativo 0,16, o índice negativo 0,70, o índice futuro, né? O Ibov negativo 0,61, o Ibov que voltou aí aos 189 mil pontos. Petro 0,45 de alta e Vale 0,43 de queda, certo? Ontem à noite a gente também teve a Gerdau, que reportou um lucro líquido aí acima de 1 bi no primeiro trimestre, com um crescimento anual expressivo, mas abaixo das expectativas. O EBITDA superou a previsão e a reação positiva dos ADRs no After Hours sugere leitura construtiva da ação na Bolsa. Então, provavelmente hoje aqui na nossa abertura, que já aconteceu, né? Mas eu tô falando das 10, a gente pode ter Gerdau aí performando positivamente. Em relação aos balanços, a gente, falando de Brasil, né? A gente tem nessa terça-feira Vale, Ipera, Neoenergia e Neoenergia, todos aqui da B3 após o fechamento. Falando do mercado americano, a gente tem Nasdaq que fechou ontem 0,20 de alta, S&P 0,12, Dow Jones 0,13 de queda e Russell 0,04, tudo dentro da estabilidade e sem nenhum motivador novo. Nós não tivemos aí nenhum calendário econômico relevante ontem, nada que pudesse trazer algo expressivo e por isso a gente teve um fechamento mais neutro quando se trata das bolsas lá fora também. Vamos falar um pouquinho da guerra, né? O noticiário da guerra no Oriente Médio entrou em compasso de espera, mas o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã segue como o principal vetor para os mercados financeiros em todo o mundo. A proposta de Teherã para reabrir o Estreito de Hormuz foi descartada por Washington, que mantém como linha vermelha a questão nuclear, travando qualquer avanço mais concreto nas tratativas. Não sei se vocês se lembram, ontem a gente comentou que o Irã tinha proposto para os Estados Unidos o seguinte, vamos reabrir o Estreito de Hormuz, mas a gente vai falar dessa questão aí do enriquecimento de urânio, né, das leis nucleares, mais para frente. Vamos deixar isso aí em banho-maria. Os Estados Unidos falou, não, assim eu não acho que faz sentido e por isso eles não acataram aí, né? E eles ficam propondo isso porque sabem que os Estados Unidos querem muito que o Hormuz seja reaberto, mas também não faz sentido a qualquer custo, né? Apesar da falta de evolução, mediadores ainda trabalham nos bastidores com uma janela considerada crucial nos próximos dias, em um processo que passaria primeiro pela reabertura do estreito e só depois avançaria para temas mais complexos. Isso no que tange a negociação, né?
Mas eles não vão aceitar um sem o outro, né? Com certeza. O risco de ruptura, no entanto, permanece no radar, incluindo a possibilidade de um novo escalonamento do conflito. No campo militar, a tensão se mantém elevada, mesmo com a trégua formal em vigor, reforçando a leitura de um conflito sem desfecho claro no curto prazo. A marca de quase 2 meses de conflito pressiona o governo Trump dentro dos limites da lei de poderes de guerra. E aí, pessoal? Bom, esses pontos que a gente acabou de falar são os mesmos, né? Nenhuma atualização importante. E aí vamos falar dos balanços, né? Então, no exterior, temporada avança com os resultados de Barclays, BP, GM, Airbus e Visa, em uma semana particularmente relevante para as bolsas globais, que entram nesse período tentando sustentar níveis elevados em meio à pressão dos juros e ao aumento da incerteza. A expectativa é para as Big Techs amanhã. Então, amanhã que vão ser os balanços mais importantes, né? Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon. E aí, na quinta, a gente tem a Meta. Então, importante a gente ficar no radar aí, porque esses balanços saem pós fechamento do mercado americano. Vão muito provavelmente ditar todo o ritmo da madrugada da Ásia. E aí vai ter reflexo no dia seguinte, para quem opera mercado americano pós-fechamento, vai muito provavelmente dar bastante oportunidade também. Beleza? Gerson Moscardo, muito bom dia, meu amigo. Bom, agora vamos para o nosso panorama. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Produção, se você puder trocar a tela aqui para a gente, por gentileza. Perfeito. Bom, na Ásia nós tivemos um fechamento negativo, Xangai 0,19, Hang Seng 0,95, Nikkei 1,02, KOSPI positivo 0,39 e S&P australiano 0,64 de queda. Vamos dar uma lida aqui para ver se trouxeram alguma atualização referente à Ásia. Inclusive, vamos dar uma olhadinha também se teve algum calendário econômico, né? Enquanto isso, eu vou lendo aqui para vocês. Bolsas asiáticas fecham mistas, Nikkei recua após a decisão do BOJ e KOSPI atinge novo recorde histórico. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única em meio aos elevados preços de petróleo e à persistente incerteza geopolítica. O BOJ manteve sua taxa de juros de curto prazo estável em 0,75, em linha com as expectativas, com a decisão aprovada por 6 votos a 3. O BC reiterou que continuará aumentando as taxas de juros de acordo com a evolução da economia e do conflito no Oriente Médio, sinalizando um caminho de normalização gradual. O banco também afirmou que as expectativas de inflação provavelmente continuarão subindo moderadamente, reforçando a visão do mercado de um maior aperto monetário permanece em discussão ainda este ano. Então, nenhuma atualização, a gente teve o BOJ aí mantendo, né, a taxa de juros e, enfim, nenhuma novidade mais ampla em relação a isso. Europa, nesse momento 0,43 de queda, o índice inglês 0,01 de alta, o DAX 0,60 de queda, o CAC 40 0,33 de queda, o IBEX 35 0,40 de alta e o índice italiano 0,59 de alta também. Vamos dar uma lida em relação aos índices da Europa.
Bolsas europeias sobem com balanço no radar. As bolsas europeias operam em alta nesta terça-feira, impulsionadas aí, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Impulsionadas pela divulgação de balanços corporativos que agradaram aos investidores, depois de ter reportado lucro de 3,2 bilhões no primeiro tri, acima dos 2,67 bilhões esperados. Em meio à guerra no Oriente Médio, as ações da BP avançam mais de 3%. Ainda assim, o impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã continua no foco, mantendo a pressão sobre os preços de petróleo e limitando os ganhos dos índices. Notícias dão conta de que Donald Trump estaria insatisfeito com a última proposta iraniana para resolver o conflito. Os mercados europeus também aguardam as decisões dos BCs na região. Então, basicamente, tudo que a gente comentou anteriormente, né? O dólar nesse momento mais positivo, o DX 0,37 de alta, o índice não, o dólar versus o euro 0,35 de alta, frente ao iene 0,20 de alta, frente à libra 0,47 de alta, frente ao dólar canadense 0,35 de alta, frente à coroa sueca 0,77 de alta e frente ao franco suíço 0,75 de alta. O dólar frente aos emergentes também todo positivo, né? Aqui no Brasil ele está subindo 0,38, frente ao dólar, ao peso mexicano 0,47 de alta, frente ao dólar australiano 0,43 de alta, frente à lira turca 0,05 de alta, a rupia indiana 0,38 de alta, ao yuan chinês 0,23 de alta, frente ao range sul-africano 0,60 de alta e frente ao rublo russo 0,39 de alta. Os treasuries, nesse momento todos positivos, né? O de 2 até o de 30, o de 2 1% de alta, o de 10 0,78 de alta, o de 30 0,40 de alta. Commodities, petróleo WTI subindo 4,20 e o Brent subindo 3,29, ambos acima dos $100. Vamos dar uma lida aqui nas atualizações referente ao petróleo. Petróleo dispara e Brent é negociado acima dos $111 por barril. Os contratos futuros de petróleo disparam nessa terça-feira, com o WTI subindo mais de 3,5% e com o Brent sendo negociado acima dos $111 por barril. O movimento altista é influenciado pela persistência do impasse nas negociações de paz no Oriente Médio, em meio às notícias de que Donald Trump não estaria satisfeito com a proposta apresentada pelo Irã para encerrar o conflito. Os bloqueios iraniano e americano continuam restringindo o transporte do produto no Estreito de Hormuz, intensificando a pressão sobre os preços. Também nenhuma novidade. O ouro nesse momento caindo 2,12 e o minério de ferro que fechou 0,89 de queda. Criptoativos, nós temos nesse momento Bitcoin caindo 1,78, Ethereum 1,55, Cardano 0,96, Solana 1,91, Tether 0,03 e XRP 2,07 de queda. Né? Num dia onde os ativos de risco estão mais negativos, a gente vê os criptoativos também com uma negatividade um pouco maior.
Bom, vamos falar um pouquinho do calendário econômico, né? Para hoje, no calendário econômico, também não há um calendário amplo, né? A gente tem agora aqui no período da manhã absolutamente nada relevante, então vai ficar realmente para os dias seguintes, tá? Nenhuma novidade referente ao calendário econômico. O VIX, nesse momento, subindo 6,94, expressivo, né? Quando a gente fala expressivo assim, né? Nós já vimos percentuais mais altos quando se trata do VIX, mas em todo caso, o importante é a gente ter esses percentuais aí como percentuais expressivos, uma vez que tem feito bastante preço no mercado. Eu já tinha comentado o que a gente tinha para essa semana, né? Em relação ao balanço, aos balanços. Amanhã a gente vai ter alguns dos balanços mais importantes e quinta meta. Então, bom a gente ficar bem atento a essas informações. Acabei não comentando sobre o futuro das ações americanas, né? A gente tem Microsoft 1,21 de queda, Nvidia 3,23 de queda, Apple 0,65 de alta, Amazon 1,39 de queda, Google 0,67 de queda. E na outra ponta, alguns outros setores mais positivos, inclusive de energia, né? Finanças aqui mais positivo, healthcare mais positivo, energia obviamente mais positivo, mas as magníficas, né, ou as empresas que têm um peso maior estão fazendo o índice ficar mais negativo. Nesse momento, o Nasdaq 1,16 de queda, S&P 0,66 de queda, Dow Jones 0,16 de alta e Russell 0,83 de queda, né? Obviamente, Nasdaq, como tá com a maior parte das ações que tem mais peso negativo, obviamente ela se destaca nessa negatividade, né? A Microsoft, a Nvidia, todo o setor de semicondutores aqui caindo bem, a Amazon caindo, Tesla caindo, Google caindo, Meta caindo, essas empresas acabam tendo uma representatividade maior na queda do índice Nasdaq. Por isso que ele está caindo em 19, enquanto o Russell e o S&P caem na média aí 0,70, né? Então, importante a gente conseguir visualizar isso também. E aí, pessoal, bom, a gente já falou do calendário econômico, já falamos aqui desses principais pontos. Vou falar um pouquinho aqui para vocês do Diário do Trader. Quem aqui já tem Diário do Trader? Quem aqui já acessa o DT de forma gratuita? Coloquem aí. Inclusive, vocês têm alguma dúvida? Mandem aí algumas dúvidas aí para a gente falar, ou do panorama, ou do DT. Eu vou comentar um pouquinho sobre o DT para quem ainda não conhece, mas mandem aí as suas dúvidas para a gente poder conversar sobre. Enquanto eu ajusto umas coisas aqui na tela, a gente vai falando. Um minutinho só, pessoal. Já vou ajustar umas coisas aqui.
Não sei se vocês têm acompanhado aí. VIX explodindo, né? Nesse momento. Bom, vamos voltar aqui para o Diário do Trader. Então, nós temos, para quem não conhece ainda o Diário do Trader, é a nossa plataforma de análise de performance, tá? Qual é o objetivo de nós utilizarmos o Diário do Trader? A gente coloca as nossas operações aqui, certo? E consegue analisar tudo o que está acontecendo em relação ao nosso operacional. Então, a gente tem aqui, você consegue conectar a sua conta B3, você acompanha o raio-x da sua performance, você cria análises personalizadas e você recebe diariamente o seu panorama, tá? No panorama, você tem o saldo semanal, então aparece o quanto você está positivo ou negativo na semana, o seu percentual de assertividade, o quanto você precisa para ser rentável, se naquela semana você fica positivo ou não. Deixa eu só responder aqui a dúvida do Alex. Depois dos 30 dias grátis do Diário do Trader já começa a ser cobrado ou precisa fazer assinatura para cobrar? Não, você precisa fazer assinatura para cobrar. 30 dias gratuitos você não coloca nem o seu cartão. Aí, se você depois disso quiser assinar, você pode assinar lá dentro do DT, tá? Não é cobrado de primeira, entendeu? Você precisa assinar, você não coloca os seus dados até de fato querer, tá? E aí você recebe se você deve ou não atuar naquela determinada semana, naquele determinado dia, se você deve atuar, em quais janelas de horário você deveria atuar naquela semana ou naquele dia. Então, tudo isso você tem acesso diariamente dentro do panorama que você recebe por e-mail e por WhatsApp, tá? Painel de highlights, você tem os principais destaques do seu operacional, tanto os destaques positivos quanto destaques negativos, né? O risco-retorno das suas operações, tudo que você precisa saber do seu operacional, você tem detalhadamente no seu painel de highlights. Controle de assertividade e relação. Aqui você consegue visualizar, baseado no risco-retorno das suas operações, qual percentual de assertividade você precisaria ter para ser rentável. Então, à medida que você faz uma operação, na média você tem um risco-retorno médio. E aí, nesse risco-retorno médio, baseado nele, você precisa ter um determinado número de assertividade. E aí, quando você não sabe isso, você acaba fechando negativo no final do mês, né? Análise de payoff médio. Então, você tem o risco-retorno por janela operacional, também mostrando quanto você precisaria ter de percentual de assertividade para ser rentável por janela operacional. A gente já falou da integração com a B3 e o seu plano de trade que você faz. A gente pode construir junto com você esse plano, certo? Do lado direito aí da tela de vocês tem o QR Code. Aí vocês, apontando a câmera para o QR Code, vocês conseguem ter acesso ao Diário do Trader e poder visualizar todas as análises que eu comentei agora com vocês, certo? Vamos dar uma olhadinha como que está o mercado aqui? A gente tem aí, nesse momento, o dólar 0,31 de alta, né? Aí já rondando os R$5. O índice 0,72 de queda, rondando aí os 191 mil, o futuro. E vamos ver, né? Vamos ver como que o dia nos aguarda. A expectativa aí para a abertura aqui em Brasil, depois da gente ter visto
essa queda lá fora continua sendo negativa, né? E também saiu o IPCA. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente poder analisar o IPCA. Ó, a gente teve alguns highlights aqui, hein? A saída dos Emirados Árabes da OPEP ajudará o país a entender as mudanças na demanda. Os Emirados Árabes Unidos aumentarão gradualmente a produção de petróleo. Eles vão deixar a OPEP. Tem que ver se isso é bom ou se isso é ruim, né? Não sei dizer agora para vocês. A gente precisa pensar, viu? Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. É um questionamento a nos fazermos, tá? Porque a OPEP, ela é um cartel, né? Basicamente, que controla a demanda mundial de petróleo. Uma vez que um desses países, que é um grande produtor de petróleo, deixa a OPEP, isso enfraquece um pouco a OPEP, porque faz com que ela tenha menos controle sobre a demanda mundial, porque um grande produtor vai agir como ele bem entender, e não como a OPEP achar que tem que ser. Então, pensando por esse lado, a gente pode interpretar isso como até positivo, tá? Não vejo isso essa notícia em específico como uma notícia negativa. Vamos ter que ver se o mercado também vai interpretar dessa forma, né? Não sei se isso faz preço hoje, né? A gente está falando tanto da guerra, não sei se isso faz preço. Alexandro, outra pergunta. Os 30 dias pode ser aplicado no simulador do Profit ou apenas na conta real? Não, pode ser no simulador do Profit. É só você fazer o cadastro, exportar as suas operações, aí nesse caso, como é do simulador, você precisa exportar as suas operações lá do Profit e importar diretamente no DT, tá? Mas você consegue fazer isso por lá sim, tá, Alex? Qualquer dúvida, chama a gente lá no suporte que a gente te ajuda nesse processo, mas a gente tem todos os tutoriais lá que mostram isso tudo por lá, tá? Eu acabei deixando de falar, pessoal, que hoje, às 11 horas da manhã, vai ter a confiança do consumidor, tá? Esse dado é relevante, sim. Claro, não dá para a gente comparar com dados de inflação, de emprego, mas é um dado relevante, sim, tá? Importante a gente ficar atento, ele vai sair às 11 horas da manhã. E o que mais que eu ia mostrar aqui para vocês? A gente estava falando do calendário que saiu hoje aqui para o Brasil, né? Ó, o IPCA 15 acumulado de 12 meses, a expectativa era 4,48 e veio 4,37, o que é positivo, porque veio menor do que o esperado, né? O mensal também veio abaixo, a expectativa era 1, veio 0,89, também veio menor do que o esperado, isso também é positivo. Só que, mesmo que esses dados sejam positivos, num dia onde a gente tem tamanha negatividade lá fora, isso pode ficar muito em segundo plano, tá? Aqui em Brasil. Então, acho que é mais ou menos nessa toada que a gente tem que interpretar. Vamos acompanhar. Hoje ainda é 9h30, 9h30 não vai ter nenhum dado relevante, né? Mas o mercado lá fora continua, como vocês podem ver aí, mais negativo, né? O VIX explodindo e assim por diante. Então, vamos. Ó, o VIX não para. Ele cai um pouquinho para subir mais, cai um pouquinho para subir mais. Então, nessa toada, a gente provavelmente não vai conseguir ver um reflexo positivo quando se trata de Brasil na questão do IPCA 15, tá? Muito provavelmente. Dejair, bom dia, meu amigo. Muito bom dia. Dúvidas, pessoal? Quem vai estar aí com a gente é o Robert. Robert, tá por aí?
Dólarzinho aí estável, né? Acho que agora é mais esperar a abertura do mercado aqui brasileiro, daqui a pouco também mercado americano, né? Às 10h30 da manhã. E vamos ver se a abertura vai condizer com esse cenário mais negativo ou se vai ficar aí dentro de uma certa estabilidade, né? Depois desse cenário pancada que a gente viu. Zaira Alves, bom dia. Quem aqui de vocês opera abertura de mercado aqui no Brasil? Contem aí para mim, que eu tenho um insight para passar para vocês que a gente olha muito lá no DT. A Zaira falou eu não. Ó, abertura de mercado aqui no Brasil, né? Vou falar do mercado brasileiro. Abertura de mercado. Segundas-feiras e sextas-feiras são os dias em que a galera mais perde dinheiro no mercado brasileiro. Gerson Moscardo falou eu não. Claro, não estou dizendo que não dá para você operar. Claro que dá muita oportunidade, a volatilidade é alta. Mas, pessoal, a questão é a seguinte: vocês, quem não sabe operar abertura de mercado, acaba tendo um problema muito grande com a questão da performance, porque essas janelas, como elas, de uma maneira geral, acabam sendo muito negativas, isso estraga muito o percentual de assertividade e o resultado acaba sendo jorrado nessas janelas. Então, quando a gente olha normalmente a performance desses traders, de uma maneira geral, que operam aqui em Brasil, se não operassem nessas janelas, eu estou falando da abertura do mercado futuro, tá? Não do mercado à vista. Elas são muito mais prejudiciais para a performance de uma maneira geral, né? Então, se você opera, né, mesmo que você não tenha respondido aí, eu sei que tem gente que não gosta de interagir muito, fique atento, coloca lá os seus dados e vê se é o seu caso, porque se for, você pode não estar sendo consistente nesse momento, mas já ser só de parar de operar nessas determinadas janelas, tá? Então, muito interessante aí.